Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o que acontece quando o réu preso não é levado para uma audiência em um processo penal? Essa audiência é anulada? Essa audiência pode ser realizada? Esse tema diz respeito a uma situação muito frequente aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se é frequente também no seu estado, mas aqui é muito comum que o judiciário não requisite o preso, portanto, não envie a requisição ao órgão penitenciário que deve levar o preso até o fórum, e também as situações em que o réu é requisitado, o preso é requisitado, mas o órgão responsável por esse transporte não leva o preso. Então, são duas situações diversas, mas que têm a mesma consequência. Uma situação ocorre quando o réu preso não é requisitado, outra situação quando o réu preso é requisitado, mas não é levado para a audiência. E nas duas situações, a resposta correta deveria ser que esse ato não pode ser realizado. É uma questão muito básica aqui, uma questão basilar. O réu preso, seja provisoriamente, seja no cumprimento de uma pena, não pode comparecer sozinho a uma audiência de instrução, a uma audiência de falta grave, uma audiência de instrução e julgamento, ou uma audiência de conciliação no GCRIM, seja o que for. Não tem como ir até o fórum se ele está preso, por qualquer motivo. Preso provisoriamente, de modo, portanto, numa prisão preventiva ou uma prisão temporária, ou se ele está cumprindo uma pena por um outro crime. De qualquer modo, não tem como se deslocar até o fórum, até o local em que será realizado aquele ato, sozinho. Ele precisa ser transportado, ele precisa da escolta dos agentes penitenciários. E se ele deve ser transportado pelos servidores dos estabelecimentos prisionais para esse tipo de ato, para esse comparecimento pessoal numa audiência de instrução, numa audiência de conciliação ou para qualquer outra coisa, numa audiência de justificação, por exemplo, temos que avaliar a seguinte situação. O correto aqui deveria ser o juiz requisitar o comparecimento desse preso, ele faz a requisição ao diretor do estabelecimento prisional, ao diretor do presídio, e alguns locais, em alguns estados, há um órgão central para onde é enviada essa requisição. Então o juiz da vara criminal de tal cidade envia uma requisição ao órgão que faz esse transporte. Às vezes é ao diretor do presídio, às vezes é um órgão central estadual que faz a distribuição dessas requisições para analisar quais servidores, quantos servidores, qual veículo, tudo que deve ser utilizado em cada dia de audiência. E são realizadas várias audiências diariamente com réu preso, com réus presos, no caso. Então imagine um grande estado, como o estado do Rio Grande do Sul, há uma necessidade de muitos agentes penitenciários, muitos veículos para levar presos de determinado presídio até um fórum da cidade de tal lugar, em tal fórum, ou para levar presos de outro presídio para aquele fórum que fica em outra cidade, em outra região dentro do mesmo estado. Enfim, há um grande deslocamento diário de presos. Se você é advogado criminalista, você sabe disso. Se você não é advogado criminalista, não é do direito, está sabendo agora que enquanto todo mundo está se deslocando de manhã, de tarde, há também um grande deslocamento de presos que é invisível, que ninguém nota na maioria dos casos. E esse deslocamento é consequência, em primeiro lugar, da falta de estrutura, por exemplo, para realizar audiências dentro do sistema prisional. O preso pode ser interrogado dentro de um presídio ou por videoconferência, mas diante da falta de estrutura para isso, diante da falta de vontade de juízes, promotores, defensores, advogados, para ir até o sistema prisional realizar o ato, acaba havendo esse grande deslocamento de presos entre presídio e fórum, depois fórum e presídio. Bom, esse seria o procedimento correto, portanto, diante da falta de estrutura para videoconferência, para realização de atos judiciais dentro dos presídios, o preso deve ser requisitado pelo juiz, que aí enviará uma requisição ou ao diretor do estabelecimento prisional ou ao órgão responsável pela distribuição dessas requisições, e aí
esse órgão do sistema prisional fará o deslocamento do preso até a audiência, no dia da audiência, no horário marcado, tudo previamente agendado. Mas em virtude da falta de servidores públicos, de agentes penitenciários, em virtude da falta de veículos, às vezes os veículos estão com defeito, às vezes não há veículos suficientes no estado para fazer esse deslocamento de presos, em razão desses problemas que são mais orçamentários do que processuais, é uma questão de orçamento muito mais do que de processo, é muito comum que ocorra o descumprimento dessas requisições. E aí, os réus presos não comparecem às audiências para ouvir os depoimentos das testemunhas de defesa, testemunhas da acusação, não comparecem em audiências de precatórias. É muito comum esse tipo de fatalidade, digamos, para o exercício da defesa. Porque, querendo ou não, quando um réu, preso ou solto, não importa, ele deixa de ouvir o que as testemunhas falaram, ele só vai para o interrogatório, ele está sendo privado da possibilidade de exercer a autodefesa. Até porque o interrogatório é o último ato da instrução. Sendo o último ato da instrução e sendo considerado, no mínimo, um ato misto, um pouco meio de prova, um pouco exercício de defesa, meio de defesa, ou totalmente um meio de defesa para alguns, dessa forma, ele é o último ato da instrução para que o réu saiba de tudo que foi falado anteriormente, o que cada testemunha da acusação falou, tanto no local em que tramita o processo, como também na precatória. Isso é muito importante para o exercício da ampla defesa e do contraditório e para o exercício da autodefesa pelo réu, sabendo o que cada pessoa falou e tendo ciência do que ele deve falar no seu interrogatório. Dessa forma, quando, por questões orçamentárias, um réu que está preso não é levado para uma audiência, o seu contraditório, a ampla defesa, tudo isso é violado em decorrência de problemas orçamentários, de problemas às vezes não orçamentários, mas também de organização. Falta uma requisição, ou é feita a requisição, mas o órgão não consegue cumprir. Tudo isso vai afetando o exercício da defesa e, nesse caso, vários juízes, para não prejudicar a pauta de audiência, realizam o ato sem a presença do réu. E isso é muito preocupante, pois, como eu já falei, sem a presença do réu, sem fazer a videoconferência, sem a realização do ato no próprio estabelecimento prisional, o réu está sendo totalmente privado da sua presença na audiência que vai decidir a sua vida. Às vezes para uma pena de 1 ano, às vezes para uma pena de 20 anos, 25 anos. A questão é que o réu tem o direito de estar na audiência. Se está solto, ele deve ir sob pena de revelia, entre aspas. A gente sabe que a revelia no processo penal é muito diferente, não há inversão do ônus da prova ou qualquer coisa semelhante, mas se está solto, o réu deve ir. Se está preso, bom, ele não tem como sair do presídio. Se sai do presídio e está cumprindo uma pena, é falta grave, ainda será sancionado por essa saída. E se ele não sai do presídio e fica esperando o transporte, às vezes não tem o transporte, porque não teve a requisição ou porque a requisição não é cumprida. E nesse caso, o réu que está preso é privado da possibilidade de estar numa audiência para ouvir o que as testemunhas falam, o que está sendo feito naquela audiência de precatória. E isso, evidentemente, é preocupante para o exercício da defesa. Nesses casos, primeiro que isso não deveria acontecer. Se tivéssemos estrutura, teríamos pelo menos a possibilidade de videoconferência em todas as comarcas. E o réu estaria presente com um gasto muito menor para o poder público. Ele estaria ouvindo o que está sendo falado na audiência por meio dessa videoconferência. Mas, diante da falta de estrutura, o réu deveria ser levado. E se não é levado, a questão é que o advogado criminalista não pode concordar com a realização do ato sem a presença do réu. Você, caso seja advogado criminalista, se ainda não enfrentou uma situação parecida, provavelmente vai enfrentar em algum momento. O réu não está na audiência e descobre-se que ele está preso. Nesse momento, o juiz vira para você e pergunta: concorda com a realização da audiência sem a presença do réu preso? Se você falar que sim, você está dizendo que
Tanto faz o réu estar ali ou não. Você está concordando com esse procedimento, está concordando com a violação da ampla defesa e do contraditório em decorrência da falta de organização estatal. Nesse caso, eu sugiro que você não concorde. Você não pode abrir mão desse direito de estar presente na audiência. Até porque trata-se de uma extensão da autodefesa e não da defesa técnica. Não importa, e aí eu falo isso como advogado criminalista, não importa a minha opinião, importa a opinião do réu. O réu que tem o direito de estar ou não presente na audiência. A minha opinião é irrelevante. O juiz não deve perguntar para o advogado criminalista se concorda com a ausência do réu, porque não é algo que o advogado criminalista pode concordar ou discordar. É algo que ele não interessa ao advogado. Não tem nada a ver com a defesa técnica. Isso tem relação com a autodefesa. Se querem saber do réu, que façam uma intimação ao réu para que ele seja perguntado se quer ou não ser levado para a audiência, ou se quer ir apenas para o interrogatório, se quer ir para a audiência de precatória, enfim, eu sei que vários réus não querem ir viajar bastante para chegar numa audiência de precatória para ouvir uma testemunha apenas que vai dizer que não sabe nada sobre o fato, ou que confirma o que falou anteriormente. Vários réus não querem enfrentar esse tipo de transporte para esse tipo de audiência. E aí é problema deles. Eles podem concordar com isso. Eles podem abrir mão dessa presença porque é autodefesa. Se estivessem soltos, poderiam ir ou não. Se estão presos, não podem ser levados à força, porque isso também não é algo que não é algo que inerente ao direito de defesa. O réu tem ou não a possibilidade de ir, caso queira ir. Se ele fala que não quer ir à audiência, que quer ficar em silêncio, ele pode abrir mão da sua presença na audiência. Mas o que não pode é o advogado abrir mão disso. Primeiro porque é uma estratégia horrível. Concordar com a realização da audiência sem a presença do réu preso é, no mínimo, uma estratégia suicida, porque está concordando com algo que poderia gerar uma nulidade, poderia gerar o atraso do processo para eventualmente ocorrer o excesso de prazo e, portanto, a revogação da prisão preventiva. Há vários equívocos nessa estratégia, mas o pior de todos é o equívoco quanto a achar que pode abrir mão desse direito que não é dele. Não é um direito do advogado dizer se o réu quer ou não estar presente. Isso tem que ser perguntado ao réu. É uma extensão da autodefesa que o réu tem. E por fim, aqui seria uma causa, na minha opinião, de nulidade absoluta. É inquestionável. Se o réu está preso e não pode comparecer na audiência para ouvir as testemunhas, isso daí viola a ampla defesa, viola o contraditório, gera prejuízo evidente, inquestionável para o seu interrogatório, que é o meio de defesa. Será interrogado sem saber o que as testemunhas falaram, ou sendo orientado apenas pelo advogado que estava na audiência, mas que não vai traduzir com fidelidade aquilo que foi realmente falado, vai tentar resumir. Então é algo que viola a ampla defesa e o contraditório, viola a autodefesa, viola o interrogatório como meio de defesa. Para mim, gera nulidade absoluta. Mas, infelizmente, a jurisprudência vem reconhecendo que isso é causa de nulidade relativa, que tem que ter prejuízo. E aí eu posso citar, por exemplo, uma decisão do STJ no recurso em habeas corpus 39287, que foi julgado em 2016, no final de 2016. Ali, o STJ falou que a ausência de requisição do réu preso para comparecer à audiência é causa de nulidade relativa. Sendo nulidade relativa, tem que ser alegada naquele momento, no momento da audiência, sob pena de preclusão, e além disso tem que demonstrar o prejuízo, o que está cada vez mais raro. Qual é o prejuízo daquele que não consegue estar numa audiência? Para mim é evidente, não estar na audiência inviabiliza o próprio interrogatório, inviabiliza a autodefesa. Mas para o STJ, cada vez mais essa noção de prejuízo é afastada. Qualquer coisa que aconteça é normal, não é uma situação de prejuízo para o acusado. Enfim, de modo bem prático agora, e resumindo, não concordem com a realização de audiência sem a presença do réu preso, e se
a audiência for realizada assim mesmo, caso não seja cancelada, caso não seja marcada uma outra data para a audiência, então deixem consignado no termo de audiência que há prejuízo, que há nulidade, que a defesa não concorda com isso, até porque é direito do réu e não do advogado. O advogado não pode abrir mão desse direito fundamental que é do réu. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.